Isaías, capítulo 53, versículos de número 1 e versículos seguintes. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a mensagem trazida pelo profeta Isaías ao povo de Israel, falando ali sobre a vinda do Messias, que era o Senhor Jesus Cristo. E Isaías começa pregando e ensinando a palavra de Deus. É muito importante a gente se lembrar e nunca se esquecer que Jesus Cristo, Ele foi o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, o verdadeiro alimento espiritual que, se nós comermos e nos alimentarmos todos os dias, nós seremos saciados. E que Jesus também é a fonte de vida. E até Jesus mesmo próprio disse naquela parábola da mulher samaritana, que ele fala que se ela bebesse da água que Jesus desse, ela nunca mais teria sede, porque jorraria sobre a vida dela uma fonte de vida eterna. Então Jesus também é a fonte de água viva, e toda pessoa que bebe da água que é Jesus, da água que é a presença de Deus, de uma vida de oração, também vai se saciar e nunca mais terá sede. E essa fonte há de jorrar até o dia da vida eterna. Então é importante a gente saber que Jesus é o pão da vida e também a fonte da água de vida, ou água viva, a qual sacia toda a sede. E o profeta Isaías, aqui ele fala sobre a importância da gente dar crédito àquilo que ensina a palavra, àquilo que diz as Sagradas Escrituras. E vem dizendo assim, Isaías 53, versículo de número 1, versículos seguintes. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui era uma pergunta que Isaías estava fazendo. Quem deu crédito? Quem creditou ali a sua fé verdadeira à pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E ele ainda fala assim, não somente isso, e a quem manifestou-se o braço do Senhor? Era uma pergunta. Então, quem estava dando crédito à palavra? E para quem que Deus estava estendendo a mão para manifestar do seu poder e das suas bênçãos? Irmãos, irmãs, nós precisamos dar crédito, creditar fé nas Sagradas Escrituras. Como a pastora mesmo disse, Jesus é o pão da vida que desceu dos céus, o pão vivo. Jesus é o próprio verbo. A Bíblia fala lá em João que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a própria Bíblia, Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão, se nós comermos, nós vamos o que? Nos saciar, nós vamos nos fartar. Quando nós damos crédito à palavra, nós estamos dando crédito ao próprio Senhor Jesus, colocando a nossa fé no próprio Senhor Jesus, porque Jesus é o verbo, ou seja, a própria palavra de quem? De Deus. E sobre a vida desse que dá crédito à palavra, sobre a vida desse que coloca a sua fé na palavra de Deus e anda segundo as Escrituras, anda segundo os ensinamentos que Deus nos deixa, essa pessoa verá também o braço de Deus se manifestar ao seu favor. Ela vai poder dizer que ela pode contar com a ajuda de Deus, ela pode contar com o trabalhar de Deus sobre a sua vida, em todas as áreas e em todos os sentidos. Então, quem deu crédito? A pessoa que deu crédito, aquela pessoa que está dando atenção à palavra, aquela pessoa que está ligada nas Escrituras, sobre Isaías. Isaías estava falando sobre isso. Lembre-se que Isaías veio muito antes do Senhor Jesus. E ele vem dizendo, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, Isaías aqui faz uma comparação como se a feição ou a aparência do Senhor Jesus fosse como raiz de terra seca.
E nele ele mostra, dizendo aqui, que nele não havia nenhuma beleza, a qual fizesse que nós o desejássemos. Por quê? Jesus era alguém ali, irmãos, que ele se punha a fazer a vontade de quem? De Deus. Jesus, ele tinha uma aparência, de um ser humano normal, como raiz de terra seca. Jesus não era ali uma aparência de um ator de cinema ou de um artista de Hollywood. Não. A aparência de Jesus era de um homem cheio da unção e cheio do poder de quem? De Deus. E muitas pessoas não o desejavam. Por que muitas pessoas não o desejavam? Porque Jesus combatia tudo aquilo que era contrário naquela época. Jesus estava ali o quê? Para pregar o quê? A verdade, para ensinar às pessoas o caminho e o conserto. Então muita gente não ia o desejar. Tem pessoas que nem iam querer estar perto dele. Muitos por medo, de passarem pelas mesmas divergências, mesmas adversidades que Jesus sofreu, principalmente quando ele foi lançado na cruz. Aí que o povo se afastou mesmo. Muita gente não queria estar perto dele. Alguns com medo de serem crucificados também. Outros ali com medo de serem presos. Então não havia ali motivo algum para alguém o desejar, mas muitos até desprezavam. E até pessoas, aqui Isaías estava falando, sobre esse tempo que seria vivido, e aconteceu, como o profeta Isaías disse na palavra, através da direção, unção de Deus, que muita gente nessa hora, nesse momento, até se afastou de Deus. Cabe lembrar você se lembra muito da passagem e se recorda, dizendo: teve-se a oportunidade ali, foi a júri popular, para que desse ali a sentença, que se crucificasse Jesus ou Barrabás. E o povo falou: não, solta Barrabás e crucifica quem? Jesus. E os próprios povos, pessoas as quais Jesus havia curado, libertado, transformado vidas, mudado, regenerado, estavam lá o crucificando. Estavam ali, falando e atentando ali contra a própria vida do Senhor Jesus. Então, aqui o profeta Isaías continua dizendo como que seria. Isaías falando aqui na unção de Deus, no entendimento da palavra, Deus falando através do profeta Isaías. E diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Está vendo o profeta Isaías falando? Que muitos ainda desprezariam Jesus. Muitos desprezariam Jesus por causa da verdade, porque Jesus pregava a verdade, mas muitos desprezariam Jesus até na hora ali da sua crucificação. E Jesus era um homem que carregava ali muitas dores, mas não eram as suas dores, eram as nossas. Eram as dores de toda uma humanidade. A Bíblia fala que Jesus era experimentado no trabalho, alguém excessivamente que sempre estava ali fazendo a vontade e a obra de quem? Do Senhor, sempre fazendo a vontade de Deus, não a sua vontade. E a Bíblia também refere-se ao Senhor Jesus, como ali alguém que foi desprezado e como alguém a qual as pessoas não fizeram caso algum. Ou seja, quando elas viram Jesus sendo crucificado, elas ainda falavam: crucifica-o. Pessoas, como a pastora mesmo disse, Jesus havia curado, libertado, transformado vidas, e Jesus ali padecendo, sofrendo por essas pessoas, sofrendo por toda a humanidade que ainda viria, nasceria, assim como nós. Então, não fizeram caso algum dele, assim como até os dias de hoje, irmãos, as pessoas não fazem caso de Jesus, não valorizam o que Jesus fez na cruz. E estão completamente erradas, porque Jesus é o verdadeiro pão da vida a qual nós precisamos, o verdadeiro alimento,
nós precisamos diariamente, e também a água nós precisamos beber para nos saciar. E diz assim, versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está vendo o profeta Isaías falando? Que verdadeiramente, ou seja, de verdade, desceu verdadeiramente. Jesus tomou o que sobre si? Ele ia tomar sobre si todas as dores e todas as enfermidades. E ele ia carregar sobre si, sim, no seu corpo. Ele ia carregar as opressões ali na sua vida, as doenças sobre a sua vida, os problemas sobre a sua vida. Para que, pastora Poliana, tanto esforço assim da parte de Jesus? Para que nós não precisássemos sofrer, para que nós não precisássemos padecer com nenhuma doença, nem sofrer o dano de nenhuma enfermidade. Então, por que Jesus carregou a doença? Por que Jesus carregou o problema? Por que Jesus carregou aquela opressão? Para que nós não precisássemos carregar. O preço foi pago para que a gente não precise carregar nenhuma doença, para que a gente não precise sofrer debaixo de julgo de nenhuma enfermidade, para que você não precise aceitar nenhuma doença no seu corpo, nenhuma perturbação na sua mente, nenhuma doença na sua alma, no seu coração. Ele carregou, ele levou, mas não foi as dores dele, não foi as dores dele, foram as nossas. Não foi os problemas dele, não foram os problemas dele, foram os nossos. Não foram as transgressões dele que ele levou, não foram as transgressões dele, foram as nossas transgressões. E ele carregou, levou sobre si. Aí ele fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, além disso, o profeta Isaías, estava falando que Jesus viveria na cruz o quê? Essa opressão. Ele seria oprimido lá na cruz. E não somente isso, além de viver oprimido, ali naquele momento de crucificação, ele ia fazer o quê? Aflito, ferido e oprimido. Viveria também as nossas o quê? Aflições, para que nós não precisássemos viver as aflições. E também seria o quê? Ferido. Ferido como, pastor? Ferido no nosso lugar. Cada momento da crucificação do Senhor Jesus representava uma vitória concedida a cada um de nós. Enquanto Jesus estava sendo moído, ferido, afligido, ali nós estávamos recebendo uma bênção, para que a gente não precisasse passar e nem sofrer esse dano, para que a gente não precisasse passar por essa situação. Então, Jesus carregando sobre si, colocando lá sobre os seus ombros, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, para que nós não precisássemos o quê? Padecer aquele dano, não precisássemos carregar aquela opressão, aquele dano sobre a nossa vida. Aí continua dizendo, versículo 5: mas ele foi o quê? Ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, por que Jesus estava sendo ferido? Por causa das nossas transgressões. O que quer dizer transgressões? Pecados, falhas, erros. Então, por causa das nossas transgressões, Jesus estava sendo o quê? Ferido. A gente tem que se lembrar, e dar crédito, como Isaías falou aqui no início, à pregação. Dar crédito àquilo que foi feito por nós na cruz. Dar crédito a cada palavra. Nos alimentarmos diariamente do pão da vida, que é a palavra de Deus. E dando crédito.
respeitando, dando valor, acreditando a nossa fé em quem? Em Cristo. Não, Jesus padeceu por mim, hein? Ele levou sobre si as minhas transgressões, Ele levou todo o dano, toda a aflição, todo o sofrimento, Ele carregou sobre si. Olha, Ele carregou ali todo o peso do pecado, todo o peso da culpa, para que nós tivéssemos uma chance de arrependimento, de conserto. Olha para você que obra redentora que foi feita na cruz do Calvário. Olha que obra redentora que foi feita da parte de quem? De Deus. Então, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, todo o castigo, que era para a humanidade viver, estava sobre quem? Sobre Jesus. E o fato de Jesus estar ali, passando por aquele castigo, trouxe sobre a nossa vida uma paz. Como que a paz entra na vida do cristão? A partir do momento que a pessoa entende que o castigo de Jesus, que Jesus sofreu, foi o suficiente para nos dar o quê? A paz. Então nós não precisamos viver debaixo de jugo de opressão, debaixo de jugo de perturbação. Nós não precisamos viver nem com a mente oprimida, nem com áreas da nossa vida o quê? Oprimidas e nem aflitas. Por quê? Por que eu preciso ter paz? Eu preciso encontrar a paz, porque a paz foi conquistada pelo castigo que estava sobre quem? Jesus. O peso da culpa estava sobre Jesus. Mas não da culpa dele, da culpa nossa. Não de algo que ele fez, mas daquilo que nós fizemos e fazemos. Estava sobre Cristo. Todo o peso da humanidade, todo o peso do homem, da mulher, que estava naquele tempo e ainda que nasceria mais à frente, estava sobre Cristo. E diz assim: moído pelas nossas o quê? Iniquidades. Jesus foi moído. O que quer dizer moído? Jesus foi ali, espancado, martirizado ali, a carne dele ali foi machucada, moída, passada ali na prensa, como se diz, moído pelas nossas o quê? Iniquidades, pelos nossos pecados. Jesus ali foi moído, sofreu, padeceu. Por isso que Isaías fala, nele não havia nenhuma o quê? Formosura para que a pessoa o desejasse. A pessoa vendo Jesus ali na crucificação e vendo Jesus ali na cruz, ele via nele o quê? Alguém que estava padecendo muitas o quê? Muitas dores. Via alguém que estava sofrendo o quê? Muito. E ninguém desejaria estar no lugar de Jesus. Ninguém desejaria ali passar o que Jesus passou. É sobre isso que Isaías está falando aqui. Falando na direção de quem? De Deus, porque Isaías não estava lá. Isaías já tinha vindo muito o quê? Muito antes. Isaías falando de algo que ainda iria acontecer. E falando, pregando na unção de Deus, no poder de Deus. Falando que Jesus ali estava sendo moído. Jesus estava ali padecendo, sofrendo, Um homem estava ali com o rosto totalmente parecendo uma raiz de terra seca, ou seja, sofrendo ali muito sofrimento, se queimando ali no sol, padecendo, sangrando, perdendo ali a vida. Sobre isso que Isaías estava falando. Então o próprio Deus vendo como que seria, o que aconteceria com o próprio Senhor Jesus. Deus falando através de Isaías. Aí ele ainda fala assim, olha, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Pelas pisaduras de Cristo, ali, por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele enfrentou na cruz. Por isso que nós somos o quê? Sarados. Então nós não seremos, nós já o quê? Nós já fomos. Pastor, quer dizer que até o Isaías já estava falando? Sim, que por aquele marco e aquele acontecimento, as pessoas seriam o quê? Saradas. Por aquela situação que Jesus estava vivendo, por aquela renúncia que Jesus teria,
por aquilo que Jesus passaria por todo aquele sofrimento, a cura chegaria até a vida das pessoas. As pessoas seriam o quê? Saradas e curadas ao nome de Jesus. As pessoas seriam libertas de opressões, de espíritos imundos, dos enganos, dos tormentos, das tristezas, das aflições, pelo castigo que estava sobre quem? Sobre Cristo. As pessoas seriam livres, libertas de todo mal, libertas de sentimentos ruins, libertas de práticas erradas, de iniquidades, de tormentos, pela aceitação a Jesus Cristo. A partir do momento que as pessoas dessem crédito ao quê? Crédito à pregação. Acreditassem a sua fé, a palavra de Deus. Todas as bênçãos, irmãs, recebidas a respeito de saúde, de libertação, elas são concedidas pela fé. São concedidas pela fé, pastora Poliana? Sim. Quando nós proferimos a fé e o acreditar verdadeiro nas Escrituras, naquilo que Jesus fez no nosso lugar. Por isso que é importante a gente entender que quando Deus fala que abençoou o pão, Ele realmente abençoou o pão, porque Jesus é o pão da vida. Quem come da palavra é o quê? Abençoado. Quem come da palavra vai ser o quê? Sarado. Quem crê na palavra de Deus, quem crê no verbo vivo que é Deus, quem crê naquilo que a Escritura ensina, naquilo que a Escritura diz, vai ser curado, vai ser liberto. Porque Jesus já fez. Ele já pagou o preço. É por isso que ele diz: e quem ali também beber da água que Deus o quê? Dá. Através de quem? Do Senhor Jesus. Da água pode representar, a unção, o poder de Deus, o saciar da sede, o saciar ali da oração, da presença de Deus. Quem bebe dessa água, quem se sacia de Deus, quem se sacia da presença de Deus, da palavra de Deus, de uma vida de oração, também não vai carregar sobre si nenhum tipo de doença, nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de perturbação, porque Jesus o que? Já levou. Jesus já pagou o preço. Se eu falo contigo, quando Deus prometeu que abençoaria o pão e a água, Ele já tinha o que? Abençoado. E era uma promessa. Desde lá do Antigo Testamento, para o povo de Israel, mas enviando também Jesus, seu Filho unigênito, que representaria também o pão da vida e a fonte de água viva, para saciar a fome do povo, de uma multidão, para saciar a sede dos sedentos, para tirar, arrancar todas as doenças, tormentos, perturbações, enfermidades, opressões, para desfazer as obras do mal, para desfazer com todas as obras o quê? Das trevas, e para tirar todo o peso o quê? De culpa. O peso foi muito o quê? O preço foi muito o quê? Muito alto. Preço pago, foi preço pago de um inocente, que não tinha pecado nele, mas levava os pecados de toda uma humanidade. Não fez nada por merecer para estar na cruz, mas estava lá pagando um preço por nós, no nosso lugar. Não tinha doença para carregar, mas carregava a doença de todo um povo, de toda a humanidade, doenças que existiam na época e doenças que ainda iam existir. E Ele já tinha levado sobre si. Situações, opressões que existiam na época, situações que ainda iriam existir. Ele já tinha levado, já tinha carregado sobre si. Pecados, iniquidades, transgressões que existiam na época ou que ainda iriam existir. Ele já tinha ali carregado sobre si para dar a cada um, o homem ou a mulher,
a chance do arrependimento e do conserto, na aceitação e no recebimento por Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não somente isso, para que